cantou o coro essa canção porque o planejamento para hoje era: eu posso perdoar. Todavia, um fato tem percorrido as discussões no Brasil após o abortamento de 2 gêmeos em Recife, daquela menina de 9 anos, abusada desde os 6 pelo padastro em Alagoinha, no mesmo estado. Decidi então, hoje e à noite, numa outra perspectiva, considerar este tema. Aborto, uma breve introdução pastoral. Não pretendo que todos que aqui se encontrem concordem comigo. Há uma grande dificuldade em tratarmos deste assunto, o aborto, porque não há um texto bíblico específico, explícito, a respeito do problema, uma vez que ele inexistia nos tempos bíblicos, nos termos postos pela chamada modernidade. No entanto, não só porque somos chamados a opinar, e somos, na banca de jornal, no metrô, no banco da escola, na mesa de trabalho, nós somos chamados a nos posicionar, sobretudo porque este fato foi acompanhado, o que lhe deu maior repercussão ainda, por um gesto da Igreja Católica que informou, através do arcebispo de Olinda e Recife, José Cardoso Sobrinho, que automaticamente todos quantos participaram, ou permitindo, ou realizando aquele aborto, estavam excomungados. À noite falarei sobre excomunhão e comunhão. Quero então tratar agora deste assunto. A história é bastante conhecida, os detalhes estão bastante publicados. Eu li depoimentos de ambos os lados, li um longo depoimento do padre Edson Rodrigues, pároco da cidade de Alagoinha, que tentou impedir o aborto, li o depoimento do arcebispo Cardoso Sobrinho, li depoimentos de médicos. Penso então que precisamos nos posicionar, não em relação ao episódio em si, mas em relação ao tema do aborto. Lembro que a cidade onde houve o abuso por 3 anos daquela menina tem 15 mil habitantes, dos quais 35% são analfabetos. A garota, cujo nome felizmente ainda está escondido, mede 1,36 m. Tem 36 quilos, tinha, quando grávida, 36 quilos era o seu peso. Isso apenas para mostrar o aspecto dramático envolvendo aquela realidade. O seu padrasto tem 23 anos e a sua mãe 39. Houve muitas reações a atitude, melhor dizendo, da Igreja Católica. É que os irmãos sabem que, em momento algum, desse púlpito se faz qualquer tipo de crítica a qualquer igreja. Não é nesse contexto, então, apenas algo que se tornou público e merece, então, uma reflexão de nossa parte, porque temos muitos pontos em comum com a Igreja Católica, muitos.
e muitos pontos que nós não comungamos da mesma concepção, da mesma interpretação da palavra de Deus. Li muitas reações, algumas muito violentas, como por exemplo do médico Drauzio Varela, mas duas me chamaram muita atenção. Uma reação, a reação da Igreja Católica, veio de um homem chamado Horácio Laffer Piva, empresário que foi presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, em que ele se diz cansado de sermões e pregações com lugares comuns conservadores, prosa aborrecida e absolutamente dissociada da realidade. E nesse artigo, então, ele dá adeus à Igreja Católica ao dizer: eu estou no grupo dos que dispensaram a classe eclesiástica na intermediação de sua relação com Deus. Eu sigo em contato com o Eterno. Aliás, é dele que deve vir o meu perdão, felizmente. Mas contato direto, de casa, sem intermediação. É mais focado, mais honesto, mais real, mais humanamente divino. E ainda se diz chocado com a presunção de um religioso ao decidir se alguém pode ou não ter o direito de comungar com Deus, onde deve ou não estar após a sua morte. Ele prossegue então neste tema, defende o direito, ele não explicita claramente ao aborto, defende as pesquisas científicas e termina assim: a religião é um caminho, ampara, questiona, responde e da mesma forma oferece esperanças. Mas a religião não é uma ciência exata e deve entender a fé como algo pessoal, respeitando o livre-arbítrio e efeito do tempo, da ciência e dos costumes. Seus seguidores não a desejam nem à frente nem atrás, mas ao lado, bem ao lado. A outra reação foi do psicanalista Contardo Caligares, que disse que nos tempos de hoje a decisão moral é um questionamento constante e às vezes atormentado. Cada um levando em conta as ideias de seu grupo, seus valores mais singulares, seus sentimentos, sua fé, se ele tem uma, e os fatos, caso a caso, chega a uma decisão ou uma opinião que acredita justa. Esse aspecto da modernidade é o melhor fruto da tradição judaico-cristã e mais especificamente da novidade cristã, pela qual Deus pode ser o mesmo para todos, porque Ele não se relaciona com grupos ou por intermédio de grupos, mas com cada indivíduo, um a um. E para minha surpresa, leitor que sou de Contardo Caligari, ele afirma ainda: ser moderno não significa topar qualquer parada e perder-se no relativismo. Ao contrário, ser moderno e ser cristão significa tomar a responsabilidade de decidir no nosso foro íntimo o que nos parece certo ou errado. E ele então prossegue. Para se entender um pouquinho a reação da Igreja Católica, temos que entender que o catolicismo tem um pressuposto hermenêutico. Sem entender isso, fica muito difícil compreender a interpretação da Igreja Católica aos fatos. E o pressuposto hermenêutico é o seguinte: a Igreja é anterior à Bíblia. Portanto, a voz da Igreja é superior à voz da Bíblia. Isso tem que ficar bem claro. É por isso que se fala então na Igreja Católica do magistério eclesiástico. E é por isso que quando se abre uma bula papal, por exemplo, não se cita a Bíblia. Se citam outras encíclicas papais. Este é o modo como a Igreja Católica lê a Bíblia.